Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ela se encontra em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo de número 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele, e punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se a gente for olhar essa passagem, fala sobre um momento da história de Israel, um momento muito triste e além de tudo devastador. Um momento que Israel estava perdida, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, mas tudo isso por causa de uma coisa. A Bíblia diz em Juízes 6, no versículo 1 o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, toda essa situação na vida do povo de Israel estava acontecendo, mas não era culpa de Deus, era culpa deles, assim como acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por lutas, por problemas, por tribulações, ou então por provas, por desertos, e achamos que é culpa de Deus, que Deus está nos provando, que Deus está nos tentando, mas sendo que não. Primeiro, que Deus ele não tenta ninguém. E outra, a culpa muitas vezes é nossa porque nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Assim como Israel no Egito. Assim como o povo saiu do Egito, o que foi que aconteceu? Eles foram para o deserto. Eles deveriam passar cerca de 11 dias caminhando pelo caminho que eles levaram. Mas eles passaram 40 anos por conta de uma coisa, a sua desobediência ao Senhor. Por conta do que eles fizeram, por conta da desobediência e além de tudo, de não acreditarem que o Senhor tinha levado eles para lá. O Senhor também era o que ia fazer eles chegarem sãos e salvos à terra que Israel iria possuir. E muitas vezes a gente fica se perguntando: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo sair do canto? Mas muitas vezes é por causa disso. Claro que tem vezes que não é Deus nos provando para ver até onde vai a nossa fé. E é importante a gente falar também sobre o momento. Israel ela estava sendo oprimido pelos midianitas e outros povos. Esses inimigos eles invadiam as colheitas, destruíam os recursos e deixavam o povo de Israel empobrecido e com medo. Só que aí Deus chama um homem. Deus chama quem? Chama Gideão. Gideão era um homem comum, de uma família humilde da tribo de Manassés. Ele foi chamado por Deus enquanto malhava trigo em um lagar. Um local, sim, um pouco convencional, porque um lagar era um lugar, talvez, de tirar o fruto das uvas, por exemplo, o vinho. O vinho ele era levado para o lagar e lá ele era pisado. As uvas eram levadas para lá e lá pisadas para se extrair o vinho. Ou seja, não era o lugar de malhar trigo, mas ele estava malhando escondido, escondendo-se dos midianitas. E o anjo do Senhor chamou o homem de homem valente e revelou que ele lideraria Israel na libertação daquele povo, na libertação do povo contra os seus inimigos. E isso teve uma preparação. O primeiro foi o sinal da confirmação. Gideão ele pediu sinais para ter certeza que era Deus falando com ele, como a oferta consumida pelo fogo e o famoso episódio do velo de lã. Esses sinais eles mostraram a paciência de Deus diante das dúvidas humanas, porque ele tinha visto um anjo tinha vindo até ele e dito que ele ia comandar o povo, mas é claro, ele estava com medo, estava assustado e ele pediu que aquele anjo pediu a Deus que mostrasse, que desse uma saída, que mostrasse realmente que era ele, pediu uma confirmação. Teve também uma redução do exército. Deus ele instruiu Gideão a reduzir o exército de 32 mil homens para apenas 300. Isso foi feito em 2 etapas. Na primeira, foram enviados para casa aqueles que estavam com medo. E na segunda, os soldados restantes foram testados em como bebia água. Ou seja, se eles bebessem água baixando sua guarda, eles tinham que ir embora, senão eles ficavam. Mas o objetivo disso tudo era mostrar que a vitória
não viria pela força humana, mas pelo poder de Deus, porque como a gente viu aqui, era impossível contar os camelos, os homens, ou seja, eram muitos, como um enchente de gafanhotos. Mas somente com 300 eles venceram, não porque eles eram fortes, mas por causa do poder do Senhor, por causa da confiança em Deus. E eles usaram uma estratégia em comum, ou seja, Gideão ele armou os 300 homens com trombetas, cântaros de barro e tochas, mas é uma guerra. Eles deveriam ir com espadas, com escudos. Por que eles foram assim? Porque durante aquela noite eles iriam cercar o acampamento dos midianitas. Eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram: a espada do Senhor é de Gideão. Ou seja, aquilo ali veio através do Senhor, não foi através deles, não foi através do poder deles, porque eles não tinham poder para nada, eles estavam em menor número, eles tinham menos homens, mas mesmo assim confiando em Deus eles venceram. Ou seja, o exército inimigo ele entrou em pânico, confundiu e acabou lutando entre si. E a vitória foi total. Os israelitas eles perseguiram os midianitas e libertaram a sua terra. E é isso que a gente tem que entender. Deus ele nunca vai usar o mais forte, mas ele vai usar aquele que está disposto a orar. Não é que Deus ele vai usar o mais fraco, mas ele vai usar aquele que está disposto a adorar, que está disposto a se humilhar, porque a Bíblia diz que Deus ele abate os soberbos e exalta os humilhados, ou seja, ele humilha os exaltados e exalta aqueles que estão sendo humilhados, que se humilham diante da presença dele. Ou seja, a gente tem que entender uma coisa no trabalhar e no agir de Deus. Deus, ele sempre vai chegar na hora certa. Talvez se ele tivesse chegado antes não fosse como era para ser, ou se fosse depois, mas Deus ele sempre vai trabalhar na hora certa. Amém, meu irmão? É isso que eu quero que você entenda. Quando você passar por lutas e por provas na sua vida, entenda que Deus sabe o momento certo de agir, o momento certo de interferir naquela situação. Não tenha medo, não se assuste, porque Deus sabe o tempo certo para tudo. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor também já vem fazendo, meu Deus. Meu Pai, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não posso quase nada, mas eu sei de uma coisa, meu Deus, confiando no Senhor eu posso. Meu Pai, nos ensina e nos mostra como amarmos mais ao nosso irmão, como, meu Deus, amarmos mais ao Senhor, como amarmos mais a sua palavra, meu Deus, como termos mais sede de buscar ao Senhor, meu Deus. Nos livra das tentações do inimigo, nos livra, meu Pai, daquilo que tenta nos desviar da tua presença, meu Senhor. Nos guarda e nos protege em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado irmão. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para que mais vidas acompanhem e possam buscar a palavra do Senhor também. Porque você fazendo isso, o YouTube ele vai recomendar, amém? Fique com Deus, Jesus te ama. Tchau!